convido toda a igreja para que juntos nós possamos se unir, amém, em oração e clamarmos ao Senhor, porque Ele já se faz presente nesta noite, não é verdade? Aleluia. Ele diz na sua palavra que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. E é tudo o que nós precisamos, irmãos, a presença santa do nosso Deus no nosso meio, amém? Vamos orar em nome de Jesus, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor da glória, neste momento, Senhor santo de oração, ó Pai, eu aproveito para pedir perdão, meu Deus, de todos os meus pecados, de todas as minhas transgressões, de todas as minhas iniquidades, de todas as minhas falhas, de todas as minhas faltas diante do Senhor. E juntamente com a tua igreja, Senhor, a tua noiva, os teus filhos, os teus ungidos, os teus servos, ó meu Pai, o teu povo que tu escolhestes e comprastes, meu Deus, por um bom preço. Preço, meu Pai querido, que não se pode contar. Preço incalculável, porque custou o sangue inocente e precioso do teu Filho amado, que foi derramado lá na cruz do Calvário, para, meu Deus amado, remir os nossos pecados. E nesta noite, ó Pai, com o coração, ó Pai amado, cheio, ó Deus, de temor e tremor, cheio de fé, cheio de gozo e de alegria, nós, meu Deus, lançamos, ó meu Pai, se lançamos na tua presença. E eu apresento ao Senhor, meu Deus, esta obra, este ministério. A igreja evangélica, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Certamente, meu Deus, nesta noite, ó meu Deus, é chegado a oportunidade para cada um nesta noite, ó Pai, ó meu Deus, aproveitar esta, ó meu Pai querido, oportunidade preciosa e gloriosa que o Senhor nos tem concedido para estarmos contigo, para lançarmos sobre ti, ó Pai, toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, ó meu Pai querido, todos os nossos sonhos e desejos. Meu Deus, a tua palavra nos convida a lançar sobre ti, ó Pai, toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. E esta igreja, meu Deus amado, nesta noite deseja, Senhor, te buscar de todo o coração, de toda a alma e de todo o nosso espírito. Ó Deus vivo, santo e poderoso, apresentamos a ti, ó Pai, o teu ungido, ó meu Deus, o pastor Barbosa, meu Deus, a sua casa, a sua esposa, a pastora Osana, os seus filhos, a sua família, meu Deus amado e querido, a todo o corpo de obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisa, cooperadores, servos e servas, homens e mulheres, ó Pai, que o Senhor tem escolhido, tem separado, para juntos, ó Deus, fazermos a tua obra com excelência, ó meu Deus, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Ah, meu Deus, como eu sou grato a ti, ó Pai, por fazer parte deste rebanho, Senhor. Eu sei, meu Deus, que eu não sou digno, eu não sou merecedor de nada, mas por misericórdia, o Senhor tem me conduzido, ó meu Pai, a este ministério, a esta obra, Senhor. E eu quero te pedir, ó Pai querido, venha nos dar condições de fazer a tua obra, meu Deus, com temor e tremor, com sinceridade, com verdade, com amor, Senhor, porque a tua palavra santa nos fala que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A tua palavra, Senhor, nos fala que o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor se entregou por nós. Éramos nós que deveríamos morrer naquela cruz, e a tua palavra nos diz que o Senhor se fez maldito por nós, porque está escrito, Senhor, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o Senhor, por misericórdia e por amor, um grande amor, ó Pai, ocupou o nosso lugar.
E nesta noite, ó Pai, que a tua igreja reflita, que a tua igreja, meu Pai querido, entenda de uma vez por todas que nós somos, ó Deus amado, privilegiados. Ó meu Pai querido, pois a tua palavra afirma dizendo que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor quem nos escolheu, quem nos fez povos seus e ovelhas do seu pasto. Meu Deus, abençoa em nome de Jesus de uma maneira poderosa e gloriosa, ó Deus, o novo convertido, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre, o necessitado, meu Deus, o doente, o oprimido, o viciado, o drogado, a prostituta, o efeminado, o perdido e o pecador, ó Pai, aquele que não tem quem lhe ajude. Meu Deus, está escrito também na tua palavra, Pai, ó meu Deus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Nesta noite, ó Pai, há alívio para a tua igreja, há alívio para o teu povo. Ó meu Pai, nesta noite, eu creio, ó Pai amado, que o Senhor, ó meu Deus amado, trará, ó meu Deus, um grande milagre para a vida destas pessoas, para aqueles que estão no leito de hospital, Senhor, para aquele que talvez recebeu uma sentença de morte, uma sentença ruim, ó meu Pai, talvez esteja, ó meu Pai, numa UTI, Senhor, mas o Senhor é Deus, e nós sabemos disso, que de Ti, ó Pai, vem a última palavra. Meu Deus, tenha misericórdia, estenda as Tuas mãos, ó Pai, estas mãos santas que foram estendidas e cravadas lá na cruz do Calvário para nos dar vida, que estas mãos abençoadas nesta noite estejam estendidas em favor da Tua igreja, em favor do Teu povo, ó Pai, e todos aqueles que o Teu Espírito Santo tem colocado um propósito nesta noite de vir cultuar o Senhor, de vir adorar ao Senhor, de vir servir ao Senhor, ó Pai. Vai tirando agora, Pai, vai tirando todo impedimento, todo cansaço, meu Deus, físico, mental e espiritual. Ó meu Deus, todos os temores, todo mal, ó Pai, caia por terra, seja vencido, seja combatido, seja destruído, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Fala com a Tua igreja, Senhor. Pai, tome em Tuas mãos aqueles que hão de ter oportunidade. Meu Deus, venha nesta noite se fazer presente. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, receba a nossa humilde oração, porque ela é feita com muito temor e amor, ó Pai. Meu Deus, tenha misericórdia, abençoa nesta noite, renova as nossas forças, ó Pai. Meu Deus, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, Senhor, abre o nosso coração. Meu Deus, aumente a nossa fé. Pai, está escrito na Tua palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Tua palavra nos fala dizendo que se alguém não tem fé, peça ao Senhor que Ele vos dará e não lançará em rosto, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia, enche-nos da Tua glória e do Teu Espírito Santo, meu Deus. Pai, multiplica o azeite do Teu Espírito Santo em nossa candeia, ó Pai, em nome de Jesus. Desperta o Teu povo, meu Deus, fortalece o Teu povo, conduz o Teu povo, alegra o Teu povo, ó Pai, meu Deus amado e querido, pois a Tua palavra nos diz, meu Deus, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não temos nada o que temer, porque aquele que está no nosso meio é maior, e Ele governa tudo, governa todos. Ó meu Pai amado, tem o controle das nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Meu Deus, se houver alguém doente nesta noite, seja curado. Se houver alguém nesta noite desempregado, receba uma porta de emprego da parte do Senhor. Se alguém estiver triste, receba a alegria do Espírito Santo. Se alguém estiver desanimado, seja alegre, seja fortalecido, seja abençoado, restaurado, ó meu Deus, para louvor da Tua glória. Espírito Santo, tenha misericórdia. Desde já entregamos ao Senhor a Tua igreja, desde já entregamos em Tuas mãos aqueles que têm nos procurado através da live, através, meu Pai, dos pedidos de oração, de socorro, de ajuda. Ó meu Pai querido,
tenha misericórdia, alcança o teu povo, alcança, meu Pai querido, a todos nesta noite, e que no nosso meio, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, haja, Senhor, sinais, milagres e maravilhas, ó Pai, extraordinários, em nome de Jesus, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. E nós te louvamos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Desde já eu passo assim a oportunidade para o nosso pastor Barbosa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Boa noite, igreja. Ontem na oração tinha mais gente do que hoje. Nós vamos trabalhar um assunto simples. Já dei a paz do Senhor? Então a paz do Senhor, igreja. Nós vamos trabalhar um assunto bem simples nesta noite. Porque o que eu acho de interessante na Bíblia, o Senhor Jesus, na sua simplicidade, na sua humildade, Ele vai falar do reino dos céus. Um momento ele fala que o reino dos céus será como as 10 vezes, 5 prudentes, 5 loucas. Em outro momento ele vai trabalhar que o reino do céu é semelhante a um homem que acha um tesouro numa terra, vende tudo para comprar aquela terra por causa do tesouro. Outra vez ele vai dizer que o reino do céu é semelhante a um homem que joga a sua rede e traz peixes grandes e pequenos. Os grandes ele retira e os pequenos joga fora. E aí ele não vai falar de uma parábola. Ele vai falar de uma parábola explicativa, porque ele pega uma criança e vai dizer que o reino do céu é semelhante. Ó, deixai vir a mim as crianças, porque dela é o reino do céu. Todos nós aqui fomos criança. Não é verdade? Todos nós. E é o que me chamou a atenção, lendo isso aqui agora à tarde, e eu escrevi da seguinte forma: a Bíblia não diz que o céu pertence aos intelectuais e eruditos, não diz que pertence aos ricos e poderosos, nem aos independentes ou autossuficientes. O que a Bíblia diz é que o reino dos céus pertence aos que são semelhantes às crianças. E aí chamou muito a atenção, eu confesso para a igreja que eu já li várias e várias vezes essa parte. Mas quando me fez levar a minha infância, quando eu era criança, né? Em outras palavras, ou descodificando o texto, Jesus nos disse que devemos frequentar a pré-escola das crianças, antes que eles comecem a frequentar a nossa. Podemos ensinar a eles a noção das coisas, mas eles podem nos ensinar de que modo justo devemos viver a vida. E nós temos, todos nós aqui que somos pais, hoje os filhos estão maiores, mas foram pequenos, e dão muitas lições e nós passamos batido. Há uma certa ideia desse século, por causa da correria do dia a dia, nós não prestamos atenção. As coisas passam muito rápido e nós não prestamos atenção. O sentido de viver, né? O sentido de observar, o sentido de vivenciá-lo, isso passa. E olhando o texto sagrado, que ele vai fazer esta comparação com uma criança, e ainda descodificando esse texto, olha, esta passagem aqui, medida de grandeza do reino do céu é proporcional ao tamanho da humildade. E eu vivo num século que humildade na vida dos crentes está passando de longe. E é isso que eu quero trabalhar nesta noite, mediante a palavra humildade. É uma das características que o crente tem que ter. Isso chama a atenção de Deus. Dentro da nossa arrogância, dentro do nosso eu, né? Então,
ainda descodificando esta passagem, é que a medida de grandeza do reino do céu é proporcional ao tamanho da humildade. Ou seja, quanto maior for a humildade da pessoa, maior será a sua grandeza no reino. Quer ser grande no reino? Seja humilde. Esta humildade aqui referida nada tem a ver em não se adquirir conhecimento ou bens, mas com o modo como usamos todas estas coisas, especialmente as relativas ao reino espiritual, quanto a não nos deixarmos dominar por nada que não seja celestial, espiritual e divino. E que não tenhamos em relação a todas as coisas que terrenas ou celestiais, sentimentos de orgulho, cobiça, egoísmo e arrogância. E é o que mais os crentes do século 21, os seus corações estão lotados. E se canta, ou se prega, ou se ensina, ou se tem dons, é um orgulho, ou se tem cargo, né? No sentido eclesiástico. Os crentes hoje, qualquer coisa se incham, qualquer coisa. É difícil encontrar humildade no meio do povo cristão. E isso é necessário, porque o reino do céu é semelhante, é igual o comportamento de uma criança. Se nós trazemos isso por dia de hoje, será que o meu comportamento, tem sido igual de uma criança? E eu vou dar as qualificações, as características do comportamento de uma criança. Nós, adultos, precisamos despertar esta criança saudável que adormece em nosso interior há muito tempo. Resgatarmos a simplicidade que ela representou em nossa vida e que ainda pode vir a representar, contribuir para que possamos associar esta experiência adquirida na infância, que nós não esquecemos, tá? As vidas adultas. Quando Jesus disse, vinde a minhas crianças, porque delas será o reino do céu, queria dizer que para crescer espiritualmente é necessário reencontrar em parte o que fomos um dia. Fomos um dia. Entendeu? Todos nós. E parece que esse momento nós colocamos numa caixinha dentro do passado e esquecemos. Às vezes levamos passado que não era para lembrar. Às vezes vivenciamos passado no presente que não era para vivenciar. Se é um passado que você precisa lembrar e vivenciar, é esse passado quando você era criança. Reencontrar em parte o que fomos um dia. Isto é, a pureza, a originalidade e a simplicidade de ser criança. Quem almeja alcançar o céu precisa nascer o que, igreja? Aí está o reino do céu. Não é comida, não é bebida, não é nada. É nascer de novo. É ter essa atitude. Quem almeja alcançar o céu precisa nascer de novo para uma nova vida com Cristo. Você pode dizer, como, pastor? Em um mundo tão cruel que vivemos atualmente, às vezes é difícil deixar o orgulho de lado, mas não é isso que Jesus está dizendo nesta passagem. Mateus capítulo 19, verso número 14. Não. A Bíblia fala que precisamos da humildade de uma criança. Nesse texto bíblico, Jesus usou uma criança como exemplo de humildade, porque uma criança é frágil, precisa do seu pai, e assim devemos ser em reconhecimento de todos os dias que necessitamos da sabedoria do nosso Pai Celestial. Uma criança é dependente e carente de cuidados, tem um coração cheio de ingenuidade. Igreja, a partir do momento que eu deixei o novo nascimento, a partir do momento que a palavra entrou, a partir do momento que é uma transformação,
Isso não pode, cara, parar. Eu vejo dentro da carreira evangélica, dentro da milícia, da militância evangélica, que muitos crentes ou cristão começa bem, mas em certo momento ele para. E ele vive aquilo anos e anos, a mesma coisa, não cresce. Ao contrário, se acostuma. E aí o que acontece? O cristianismo não tem mais aquele prazer, vira uma religião, e aí ele começa até a cometer coisas que ele não cometia, coisa que outrora ele achava pecado e abominava e não fazia. Só que agora, por esse estágio de parou de crescer, virou anão na vida cristã, não cresceu, não desenvolveu. E aí o que acontece? Aquelas coisas que no novo nascimento ele achava que aquilo era pecado, não, eu vou ofender o meu Criador, eu vou entristecer o Espírito Santo. Agora não. E é isso. Quando isso acontece, significa que eu estou estagnado, significa que eu não estou sendo uma criança. O novo nascimento parou, não está dando prosseguimento. E aí eu vou relativizar tudo, né? E aí eu vou querer achar embasamento de uma pregação de qualquer líder evangélico ou de uma passagem bíblica para calcificar aquilo que eu estou cometendo, para dizer, não, isso era pecado no passado, hoje não. Porque na igreja de fulano de tal pode, ou não, igreja, isso, o erro está em mim ou está em você, quando paramos de crescer. Quando paramos de ter atitude de criança no mundo espiritual, porque o reino do céu é semelhante a isso. A humildade não é subserviência, né? Ela não está subordinada a algo. Não. Humilde examina e pondera o orgulhoso, porque um dia também foi arrogante. Porém, como ainda não conquistou a humildade, não sabe apreciar e valorizar a simplicidade. Humildade é um atributo do Espírito. Eu não estou dizendo, ele é pobrezinho, como ele é humilde, olha como ele se veste. Eu não estou dizendo isso. É um atributo do teu Espírito. Lembra da bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito ali é humilde, reconhece que nada sabe, que precisa do eterno. E às vezes eu conheço a Bíblia, eu oro a Deus 3 vezes ao dia, está ótimo. Achamos que é suficiente, de jeito, maneira alguma, tá? Então a humildade é um atributo do Espírito que aprendeu a silenciar a mente através da palavra, tendo o fruto do Espírito. Como eu vou silenciar os desejos que são colocados na minha carne através da minha mente? Eu posso silenciar através da palavra. Eu tenho que reconhecer o meu espírito humilde. O meu Criador não merece isso. Agora, igreja, está escrito aqui, é bonito. Lê Mateus 19, verso 14, é maravilhoso. Mas se não colocar em prática, não vai adiantar nada. Tiraram o paper, vão levar para casa, vão colocar lá, estão botando numa pastinha. Mas se eu não praticar, circunstância da minha vida vai acontecer que eu preciso praticar. Mas se eu não dei ouvido, eu só achei bonito aqui, coisa maravilhosa, o reino do céu eu preciso colocar em prática. Eu preciso, porque em cada momento isto vai acontecer. Não é um momento acontecer e você vai colocar o pé na jaca, então você não pertence ao reino. O reino do céu é totalmente diferente do reino do mundo. Enquanto uns buscam poder, dinheiro, fama, o cristão tem a sua fé, que o faz ter a consciência de que é preciso confiar no Senhor, e as demais coisas serão acrescentadas. Igreja. Então não são palavras, não, são coisas reais. E eu tenho que entender isso. Mas você pode dizer, pastor,
nós podemos observar atos de pecado nas crianças. Quando, por exemplo, uma coloca o pé na frente da outra para que ela venha a cair, ou quando uma bate na outra por algum motivo. Então, como podemos receber o reino de Deus como uma criança se elas também pecam? Você pode fazer essa pergunta? Eu já me adiantei em fazer essa pergunta. E eu vou explicar. O pecado é uma característica natural, igreja. Natural. Nascemos em pecado, tá? Então o pecado é uma característica natural do ser humano, pois ele nasce com o pecado, e mesmo que ele queira fazer o bem, ele acaba fazendo o mal. O apóstolo Paulo, na sua carta de Romanos, quem já primeiramente, hoje é terça-feira, já leu pelo menos um capítulo de Romanos? E louvado seja Deus pelas vossas vidas, viu? São 4 capítulos no livro de Romanos que nós vamos ler esta semana. Então o apóstolo Paulo, tá? Ele vai escrever no capítulo 7, olha o que ele diz: olha, acho então esta lei em mim, que é a lei do pecado, que quando quero fazer o bem, não consigo, mas o mal está comigo. A sua essência é mal. Se o teu espírito não tiver eternizado as palavras, será um conflito terrível, será um peso ser cristão, conforme a Bíblia diz. Contudo, as crianças possuem características puras e simples. São sobre essas que Deus está falando quando Ele faz essa analogia. Então, a primeira característica, né? Dependência. Uma criança é dependente dos pais. Toda criança depende de seus pais. Uma característica simples, porém importante: nós precisamos ser dependentes de Deus em todas as áreas de nossa vida. Aí está o X da questão. Nós não somos dependentes em todas as áreas. Tem área que você domina, não são, mas todas. Se eu não for dependente em todas as minhas áreas do Senhor, eu vou estagnar no mundo espiritual. Então, em todas as áreas, nós precisamos ser dependentes de Deus em todas as áreas de nossa vida. Como uma criança depende totalmente de seus pais. Se você achar autossuficiente naquela área, se você achar bom naquela área, ei, amigo, tem que ser dependente. O reino do céu é semelhante a uma criança. Então, uma das características é a dependência. A segunda coisa, simplicidade. Criança é tão simples, ela, por exemplo, não faz acepção de pessoa, a não ser que seja ensinada a isso. Ela brinca com o seu semelhante, independente de classe social, da cor ou do credo. Ela não precisa de um brinquedo caro para se divertir. Não faz. A simplicidade. Eu me recordo, a Osana está aqui, vai lembrar disso. Nós estávamos em Fortaleza e eu achei uma coisa interessante. O Eliel deveria ter 4 anos, Ana? Uns 4 anos, tá? Aí nós estávamos num hotel, esse hotel Pé na Areia, né? E aí o que eu achei interessante, Eliel tinha 4 anos. Aí tinha um americano, um argentino e ele brasileiro. E o tempo que nós ficamos hospedados nesse hotel, os 3 brincaram. Mas cada um falando na sua língua. E eles entendiam perfeitamente. Tinha 4, um falando espanhol, que é, né? Argentino. O outro americano, falando inglês. E o Eliel em português. E eles dividiam os brinquedinhos dele, porque a gente levamos, né? Aqueles para brincar. Até comprei a casa de draguinha, aquela coisa toda. O tempo que nós ficamos hospedados nesse hotel, igreja, as 3 crianças brincaram normalmente. Não me pergunte como entendia um ao outro, porque cada um falava no seu dialeto. Cada um falava no seu dialeto. Compartilhava, tá? Um tinha um bonequinho, o Eliel estava com a draga, uma pazinha, o outro não me recordo o que eu sei que eles compartilhavam o brinquedo. E o tempo que nós ficamos nesse hotel, os 3 brincaram tranquilamente. Nós, na qualidade de pai,
fala inglês. Não tinha nem jeito, olha só, né? Agora eles brincaram a semana toda que nós ficamos nesse hotel. Sabe por quê, igreja? Simplicidade. Nossa, como eu aprendi vendo aquilo. Poxa, a gente na qualidade adulto coloca tanta barreira, tanta coisa, né? E eles logo se chegam, se cumprimentam daquela forma, não me pergunta como, já viram amizade, por causa do que? Da simplicidade. Nós temos uma atitude feia, olhar para uma pessoa e já analisar da nossa forma se a pessoa é séria. É metida, não é metido. Olha como ele é, arrogante. Ei, nós olhamos para a pessoa, damos um check-up e achamos, né? Façamos o juízo daquela pessoa e já rotulamos, colocamos um X nas costas. E fulano de tal é azedo. Ah, fulano de tal não presta. Ah, fulano de tal é preguiçoso. Ah, fulano de tal é... Ei, igreja, não é a atitude de quem vive no reino. Você pode viver em qualquer reino, menos no reino do céu. Não é atitude. Isso é para que tenhamos qualidade de vida. Eu não estou falando de salvação, tá? Salvação, crê no Senhor Jesus de todo o teu coração, será salvo tu e a tua casa. Não estou falando de salvação. Eu estou falando de qualidade de vida. Você pertencer ao reino. E eu tenho uma certa dúvida de só a pessoa ser salvo, principalmente nesta geração, tá? Principalmente nesta geração. Mas não vou entrar aí porque é outro assunto. Hoje nós estamos trabalhando, né? Que o reino do céu é semelhante ao comportamento de uma criança. Então, se você der uma pequena bola para um pequenino, você verá que ele vai se divertir por um bom tempo com aquilo. Então vamos valorizar as coisas simples. O evangelho é algo simples. Eles se resume no bonita palavra, né? Uma palavra bonita, mas pouco praticada. Muitos entendem que está toda hora falando, eu te amo, que nada, é ação. Nós precisamos valorizar mais os conceitos bíblicos e atuar mais, falar menos e agir mais. Viu? Outra coisa que me chamou a atenção, né, da característica de uma criança, o amor. Essa é uma outra característica bem presente no mundo infantil. Desde que estimulada, a criança vive intensamente o amor. Ela é carinhosa e trata os outros com respeito. Ela abraça de verdade, beija de verdade e se diz que a ama, porque a ama mesmo. Quem aqui nunca ouviu do seu filho ou da sua filha, quando era pequenininho? Eu te amo, papai. E não precisava dar uma nota de R$100. Do nada, quantas e quantas vezes eu peguei Eliel no colo e Rebeca no colo, quando eram pequenos, e papai, eu te amo. Sem dar uma nota de R$100. E às vezes nós temos que parar no tempo e analisar esse momento. Eu falei, poxa, eu tenho que ser assim. Porque eu pertenço ao reino. Como eu estou servindo o meu Criador? Só porque Ele pode me salvar? Só porque Ele pode não deixar eu ir para o inferno? Como eu estou servindo Ele? Como eu estou praticando o amor? É bonito falar, eu quero que nesta noite você mentalize e tente praticar isso. Não ler comigo o que está escrito aqui, não levar esse paper para casa, não. Eu quero que você reflita comigo. É um estudo simples, já dei no início, é simples, logo já estaremos terminando. Mas com um grande ensinamento, que o reino do céu é como uma criança, e todos nós pegamos criança no colo, ai que bonitinho, ai que lindo, quando começam as primeiras palavras, aquela coisa toda, todo mundo aqui pega a criança, todo mundo aqui já foi criança, e olhar para ela o que nós podemos aprender para viver neste reino, o que eu posso extrair para que eu possa viver nesse reino, para que eu possa ter qualidade de vida, para que eu possa atrair o meu Cristo.
Ei, se você olhar a passagem, o Senhor Jesus está cansado. Ele já vem da Galileia, cansado. Ele senta num local ali. E aí o que acontece? Os pais ali estavam com algumas crianças no colo. E aí os discípulos, oh, não perturbe não. Deixar as crianças. Deixar as crianças. Dê uma lição naqueles apóstolos. E dá uma lição até os dias de hoje. Tá? Outra coisa. Sinceridade. Como falta no nosso meio essa prática de ser sincero. Mas não ser rude. Ó, por isso mesmo é que a sinceridade é outra característica de uma criança digna de imitação. Criança não diz que algo feio é bonito, e nem ao contrário. Se ele acha bonito, ele é bonito. Se acha feio, diz que é feio. Eles não têm. Nós não. Ai, que coisa linda. Tá feio até o... Ai, que coisa linda. Para de ser falso. Né? Ai, que coisa bonita. Que é isso? Nós queremos enfeitar o pavão. Deixamos de ser sincero. Diz, ó, você tá estragadinho. Precisa melhorar. Verdade, igreja. Né? Aí. Ela é sincera em sua afirmação, e opinião e conduta. É por isso que ninguém pode fazer algo errado na frente de uma criança e esperar que ela fique calada. Quem nunca ouviu isso? Não é na época do telefone, hoje é celular, não tem jeito, né? Mas na época do celular, o telefone toca em casa. Ó, diga que eu não estou. Meu pai mandou dizer que ele não está. Sinceridade. Sinceridade. Está vendo como é o reino do céu? Eu disse para você que o estudo era simples. Olhar uma criança. Quanta virtude, tanta característica que tem uma criança e nós deixamos passar batido. Uma hora ela vai falar o que viu, pois ela é sincera. Outra coisa, igreja, que chama a atenção é a inocência. Eu acho uma das virtudes mais lindas de uma criança é a inocência. Esse período é mágico, esse período é maravilhoso. A inocência é outra faceta da fase infantil. Por quê? Assim como ela é sincera no que diz, ela entende que aqueles que estão ao seu redor também são facilmente, né? E acredita no que todos dizem. A verdade para ela é que os outros, né, ensinam. Então, o que você ensinar para uma criança inocente, ela acredita. E nós, tá, principalmente pais que têm filho nessa idade, uma coisa que no passado ocorria e hoje não ocorre, né? Os super-homens das crianças hoje é o Homem-Aranha, é o Batman, é o Hulk, é todos aqueles atores da Marvel. Na minha época, o herói de uma criança cristã, tá? Era Moisés, era Elias. Nossa, quando o professor de escola dominical falava sobre Elias, eu achava bonito que ele orava, caía fogo do céu. Eu falei, eita! Não, eu me recordo que 6 anos, 5 anos, 6 anos, misericórdia, quando falava de Elias que caía, fazia fogo do céu, eu falei, meu Deus do céu. Falava de Moisés, poder para abrir o mar. Isso tem que eternizar dentro das nossas crianças, os heróis da Bíblia. Mas não. Os pais hoje compram revista, compram aquela coisa toda, tá? Ensinam os seus filhos que os heróis são os heróis da Marvel. Bíblia? Bíblia, e hoje tem Bíblia de toda faixa etária, né, com exemplo, com figura, que nada.
Todos os meus 2 filhos, todas as épocas de idade dele, eu sempre dei Bíblia, da idade deles. E todos eles eu cobrei. E continuo cobrando leitura bíblica. A minha Rebeca, essa semana, vai ler a Bíblia. Vai, eu preciso que você vá ler a Bíblia sem estar eu cobrando, isso é feio. Você já é uma moça. E ela vem encantada, dizendo de Provérbios 5. Pai, só que ela não tirou nada para ela, tirou para o irmão dela. Eu falei, filha, não se lê Bíblia, não se ouça uma pregação dizendo, ó, fulano de tal deveria estar aqui. Não, foi para você. Toma a sua parte. Não, pai, tem que ser para o meu irmão. Provérbios 5. Eu falei, não, é para você. Tá? Tem que ser assim, igreja. Porque se você ensinar, quando crescer, eles vão ficar aos pés do Senhor. Passa aquela fase um pouco crítica, mas depois, ó, engrena, é só a graça, viu? Tá? Então é por isso que é fácil enganar uma criança com promessas impossíveis de serem realizadas. Você que tem filho pequeno, poxa, mostra os heróis da Bíblia. Vai lá na Conde Sarjeta, compre Bíblia da idade do seu filho, tem lá, tá? Sente com ele, tá? E aí você vê criança da igreja com um bonequinho do Batman. Pelo amor de Deus, não faça isso. Outra coisa, igreja, ó, persistência, tá? E isso os pais conhecem muito nos dias de hoje. Ó, criança também tem uma característica bem marcante, que é o quê? Nossos filhos ganham muitas coisas de nós por causa da sua habilidade de não desistir. Eles insistem em algo até conseguir. É verdade? Hã? Eu tenho 2 em casa. Misericórdia. A menor então fica. Nós não. Oramos uma vez. Tá ótimo. Não. Confiança. Toda criança confia plenamente em seus pais. Quando vão atravessar a rua, presta atenção em seus pais para saber a hora certa de atravessar. E nós temos que confiar em Deus sempre, em todas as circunstâncias. Hoje eu estava com 2 irmãos na fé e nós estávamos falando de Cristo. E um contou um testemunho que eu achei muito interessante. Contando que a vida, ele havia casado, né? Ele era carteiro. E o que acontece? Quando nasceu o primeiro filho dele, a primeira filha dele, e quando ele pegou aquela criança no colo, veio nele, né? Nasceu na maternidade, pegou a criança no colo, veio nele, o que eu vou deixar? O que eu vou dar para essa criança? Então ele surgiu a necessidade de estudar. E ele foi fazer uma faculdade de Direito. E ele falou, pastor, você casado com um filho pequeno, trabalhar e estudar à noite não é fácil. E eu concordei com ele, realmente. Estava naquele ciclo, você não fez naquele ciclo, deixou para fazer no outro ciclo, acumula a função daquele ciclo, mais a outra que você deixou de fazer. E ele disse que foi 5 anos terríveis, tá? Dormindo pouco. E aí o que acontece? Se formou por força e vontade dele, com a ajuda de Deus. E aí ele precisava tirar a carteirinha da ordem. E aí o que aconteceu, igreja? E eu não sei se a igreja sabe, a carteira da ordem aqui em São Paulo é difícil. É totalmente diferente do que nos outros estados. A carteira da ordem, tá? Aqui em São Paulo, eu conheço muitas pessoas, até que estudaram comigo, foram tirar a carteira da ordem em outros estados, porque aqui é difícil. E o Senhor deu um sonho a ele, que ele acertava na média, na primeira fase, tá? A nota necessária para passar. Foram 80 questões e você acertando 40, você vai para a segunda fase.
E ele orou, ele disse que estava com um irmão subindo a escadaria para poder fazer o exame no dia. E o irmão que estava com ele falou: nós estamos indo fazer esse exame, mas Jesus está conosco. Ele falou: amém. Ele sentiu aquela coisa. Ele entrou na sala de aula, ele havia estudado, ele abriu, leu. Ele falou: aí ele levantou a mão, pediu para ir ao banheiro, foi ao banheiro, fez uma oração, pediu ao Senhor que o ajudasse. E a oração dele eu achei muito interessante. A oração dele foi assim: Senhor amado, é o meu desejo. É o meu desejo. Mas por favor, não me faça passar só porque é o meu desejo. Se for da sua vontade, que eu possa ajudar pessoas. Muitas pessoas não têm condições de constituir um advogado para ajudá-las. Que eu possa fazer isso. E entrou e fez a prova, foi para casa, aquela coisa toda, tá? Depois foi conferir o resultado. E na conferência dele ele tinha acertado 39 questões. E ele ficou desanimado. O desânimo bateu, aquela coisa toda. E a esposa dele foi dar uma olhadinha e foi conferir o que ele havia conferido pelo gabarito. Falou: não, você errou, tem 40. Essa aqui está certa, você colocou como errado. E realmente ele passou para a segunda fase. E aí, na segunda fase, ele orou ao Deus de novo: Senhor amado, o Senhor fez sonhar que eu acertava 40 questões e eu acertei. Agora me faz sonhar, Senhor amado, com a nota da segunda prova. E ele usou da mesma metodologia, fez, confiando no Senhor, estudou aquela coisa toda, porque fica difícil lembrar quando não estuda, né? Você estudou e aí veio um pouco nervosismo, você esquece, mas se você pedir ajuda ao Espírito Santo, ele te ajuda. E o que aconteceu, igreja? Ele confiou, né? Ele entendeu como funciona o reino e depositou a sua confiança no eterno. A sua capacidade humana ele fez, foi estudar aquela coisa toda, mas a sua confiança estava no eterno. Um dia antes de sair o resultado, Deus nos mostrou para ele em sonho a nota 6.8. Com 6 e diante você já recebe, você já passa no exame da ordem. E ele todo alegre, né? E foi verificar. E a igreja, a nota dele foi 6.85. Por quê? Confiou. Nós temos que ter essa característica da criança confiar, né? Você pega na mão da criança, ela nem vai olhar para a rua, ela está ali, olha, na sua mão. Pode querer atravessar a marginal, ela está confiando em você. Ei, no trânsito da vida humana, você que é cristão, confie. Independente da circunstância que você está passando. Se você vai atravessar uma rua como essa Fernão Albernaz, ou vai atravessar uma marginal ou uma radial. Independente do tráfego, do trânsito, confia no teu Criador. É um atributo, não é um atributo, porque não é Deus, é uma característica que eu e você temos que ter. Confiança. Confiança. É muito fácil estar em quatro paredes, é muito fácil dizer que é crente, é muito carregar uma Bíblia. Agora, nós temos que colocar em prática aquilo que aprendemos. Outra coisa que chama a atenção: humildade. Toda criança é humilde, elas falam o que pensam, sabe se expressar sobre alguma coisa que não as agradou. Tem uma postura de humildade perante seus pais, sabe que são submissas a eles e os respeitam. Temos que aprender a ser humilde diante de Deus e temê-lo. Hoje, isso fica difícil porque os nossos pais, da forma deles, nos ensinou a respeitá-los. E hoje não, os filhos fazem qualquer coisa, né? Eu vi uma cena que eu falei: misericórdia. Uma criança aproximadamente de 3 anos estava no colo, e a criança foi, mas deu uma chapuletada no rosto da mãe, né? E a mãe não chamou atenção. Eu escutei o estralo. Tá! Falei: eita, que bonitinho. Pegou a mão dele: ai, que bonitinho. Como que quer que essa criança te respeita se não sabe orientar? Então é um grande
desatino hoje dos pais educar os filhos, porque da forma que você educá-los, eles vão seguir aquela linhagem. Se for bem educados, serão excelentes cristãos, porque vai obedecer os pais e vai ter fé para obedecer a Deus que não está vendo. Porque se não obedece os pais que estão vendo ao vivo e a cor, né? Como é que vai obedecer a Deus que não está vendo? Então, pais, oriente os seus filhos, passe tempo com eles, tá? Aprenda, né? Entra na escola dele e aprenda, tá? Alegria. Outro ponto que eu acho bem interessante, porque os crentes hoje não são alegres. Estão passando pelas suas circunstâncias da vida que todo mundo passa, tá? E literalmente muito ficam enfesados pela situação que estão passando. Não há uma alegria, essa alegria que excede todo o entendimento. Paulo vai trabalhar esta alegria. Ele disse que sabe passar fome, sabe passar necessidade, sabe ter fartura, já foi chicoteado, já levou quarentena, mas tinha alegria. Alegria. E eu vou contar uma coisa que eu já repeti, só que agora eu vou utilizar detalhe. Igreja, no ano de 1980, eu não sei se era o finalzinho de 86 ou comecinho de 87, tá? Eu me envolvi numa ocorrência e literalmente, nesta ocorrência, eu perdi a alegria dos céus. A alegria dos céus é uma coisa que fica dentro aqui do peito. Eu não sei se... é um gozo na alma. Esse gozo na alma, do nada você quer falar em língua estranha, do nada você quer orar, do nada você quer ler Bíblia, do nada você... quantas e quantas vezes no patrulhamento, ou quantas vezes dentro de uma viatura carregando o presidente da República, você está ligado com o céu. Já disse aqui, eu estava no salão de autoridade aqui em São Paulo, né, em Congonhas, esperando o presidente, e veio um versículo na mente e as lágrimas começaram a rolar. Eu falei, o presidente vai entrar, o general vai entrar, e eu estou aqui chorando. Vão perguntar se eu estou com algum problema. Mas não, é esse gozo, essa alegria na alma. Independente se você esteja de uma igreja ou não, é aquele culto seu, é você e ele. Eu sempre digo que aqui você vai tributar louvores, tá? O culto racional é lá, tá? Eu estava com a maior autoridade do país, o presidente da República, uma autoridade executiva, né? Estava com um general de exército e sentindo a presença de Deus. Por quê? Por causa da alegria da salvação. É uma lâmpada, parece, vou te dar um exemplo, parece que uma lâmpada ligada dentro do teu peito. Quem já sentiu isso? Ou sente isso? É uma lâmpada, parece que é uma lâmpada. Não tem como eu dar outro exemplo. Não é um interruptor que você liga e desliga. Ele está ligado. 24 horas. Pode você estar passando a circunstância que tiver. Pode você estar passando o problema que tiver. Mas algo lá dentro que faz você acreditar que você pode. E ele não te deixa em dúvida. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Eu acredito em profecia? Acredito. Ouço. Amém. Dou glória a Deus, dou aleluia. Se aconteceu, aí foi de Deus. Se não aconteceu, foi barriga cheia. Tá? Mas os sinais. Eita, essa voz do Espírito Santo que fala com você. Isso é maravilhoso. É aquela coisa particular. É aquela coisa que você deve fazer. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes, tá? Após uma oração, de joelho, ou aqui na igreja, ou em casa, e dá resposta. Já teve oração que eu saí rindo. Mas é tão simples assim. Eu estava esquentando a cabeça à toa. Mas eu não acredito. Entendeu? Isso
relacionamento. É o que eu mais ensino nessa igreja com as minhas experiências. Tenha o seu relacionamento com o Criador. Tenha as suas experiências com Ele. Cria isso. Isso é magnânimo, isso é magnífico. Ter essa experiência. Não é só no momento de dificuldade. Igreja, não me entenda mal, pelo amor de Deus. Eu nunca fiz campanha para mim. Eu preciso subir um monte tantas quinta-feiras. Nunca fiz campanha para mim. Nunca. Eu nunca entrei num período de oração, eu nunca fazia tanto jejum. Não, sempre para os outros. Estou até a metade do ano jejuando ao Senhor, né? Em prol dos cultos de terça, de quinta e de domingo, em prol da igreja. Esse comedor de arroz e feijão, nunca fez uma campanha de oração para resolver os meus problemas. Não. A Rosana está casada comigo, vai fazer 30 anos. Coloca o joelho no chão, tem aquela conversa particular com o Criador, aponta a necessidade e 12/8. Eu sei em quem eu tenho crido. Isto é relacionamento. A igreja do século 21 precisa disso. Não é história da carochinha. O nosso pastor tem... que coisa bonita. Não. Eu estou dando todo esse exemplo, contando, né, parte da minha vida, para que você possa criar isso. Isso é gostoso, igreja. Você não entra no mato sem cachorro. Né? Isso te acompanha. Isso dirige os teus passos. Às vezes, no outro dia tenho que fazer isso, fazer aquilo, né? E às vezes eu falo um monte de coisa para minha esposa, mãe, eu fazer isso. No outro dia, tudo que eu falei, não faço nada daquilo. Coloco o joelho no chão, Senhor amado, o que eu devo fazer primeiro? Você tem que entender que você depende dele. Então, alegria, vamos lá. Toda criança é alegre. Tudo que ela fazem com bastante alegria. Sempre feliz e animadas. Jesus também foi assim. Gostava de participar de festa com os seus discípulos. Devemos nos manter assim na presença de Deus, felizes por estar com Ele. E aí o que acontece? Hoje falta esta alegria na vida dos crentes. Eu não falei que o estudo era simples? Hoje falta essa alegria na vida dos crentes, porque ninguém quer parar um tempinho para meditar nesta palavra. Ninguém quer parar um tempinho para orar. Quando fazemos, muitos fazem por obrigação. Não fazem por espontaneidade. Crie um relacionamento que você tenha prazer. Eu conheci homens que oram 2, 3, 4 horas. Faz isso por prazer e necessidade. Eu tiro o chapéu. Assim também, né? Pessoas como eu, às vezes estuda 7, 8, 9 horas a Bíblia. Eu não consigo ficar 3, 4 horas de oração como alguns companheiros que eu conheço ficam. Mas compensação, tenho prazer de ficar aí 8, 9, 10, né? Estudando a Bíblia. Teve um culto aí que eu estava conversando lá fora e eu dei um exemplo, né, de como eu sempre gostei de estudar a Bíblia. Eu vou dar o exemplo que ela está aqui hoje. Eu quando casei, igreja, e nós fomos então viajar, né? Sempre gostei para o norte do nosso país, as praias lá são mais bonitas. E o que acontece, igreja? Ao fazer a minha mala, eu colocava a minha Bíblia pessoal, eu colocava uma Bíblia de estudo e colocava um dicionário bíblico. Não tinha celular com a capacidade que tem hoje. E eu sempre gostei de folhear. E aí o que acontecia? Nós chegávamos no hotel, a Rosana, ela gostaria de ir por causa da minha cor. Então, eu levava... procurava uma mesa que tinha o guarda-sol, né, na beira da piscina, na beira do mar, aquela coisa toda. Levava a minha Bíblia, pedia uma porção de camarão, água de coco, e ela estava lá, né, tomando sol e não preciso, já tem
Já sou queimadinho, não é verdade? Tá? E o que acontece? Se você olhasse a praia toda, eu era o único doido ou lunático que estava numa praia, debaixo de um guarda-sol, com água de coco, com Bíblia e com Bíblia de estudo. Não, se você analisar, é irracional. Mas eu tinha prazer. Não gosto de entrar no mar para nadar. Não gosto de tomar sol. Né? Então, igreja. Também que loucura, tá? É loucura. Mas é o meu prazer, estudar a Bíblia. Eu entro, parece que eu estou vendo os personagens. E aquela coisa toda, tá? Outros têm prazer de ficar 3, 4 horas orando. Isso é maravilhoso. Adquire um prazer desse. Te aproxima do teu Criador. A leitura bíblica, estudar a Bíblia e orar, isso te aproxima do teu Criador. A igreja primitiva era unânime em oração. Ela ganhou todas as barreiras em oração. Por favor, você que é membro do Arrependei-vos, hoje, um estudo simples que o Espírito Santo colocou em meu coração nessa tarde, eu ia falar sobre outro título, e de repente veio isso e eu comecei a escrever, né? E achei simples, mas bem interessante. Crie um relacionamento com Ele. Crie. É aquela coisa particular, sua. Vai mudar as tuas práticas, vai mudar a tua forma de ser. Você vai ter qualidade de vida. Você vai poupar o seu sistema nervoso. Você vai dormir mais. A minha esposa disse que eu não tenho problema. Não? Venha pastorear uma igreja. Venha. Meu amigo, vem ser pastor de igreja. Jesus. Todo dia tem que ter um foco. Você tem que estar pedindo ajuda ao Espírito Santo. Como é o nome daquela pó químico, né? Tem que estar com pó químico. Porque todo dia parece ter um foco. Tá? Tem um problema para você resolver. Mas igreja, eu deito numa cama. Jesus. Pode contar 1, 2, 3. Partir. Mas eu vou colocar a cabeça no travesseiro e ficar pensando, meu Deus, e ali? Jesus, e a igreja? Jesus, e a obra lá? Jesus, o filho? Jesus, a filha? É nada. Já falei com ele, conversei e falei, pai, está na tua mão. Tu tem o poder. Entendeu? Mesmo quando tinha dívidas altas, aquela coisa toda, como hoje, misericórdia, Deus amado, está tudo na mão dele. Deito e durmo tranquilo. Por quê? Confiança, relacionamento. O mesmo Deus que fez eu comer, beber, irá fazer, igreja. Aparecerá momentos difíceis? Aparecerá momentos difíceis. Seja em qualquer área, no meu caso, né? Todo mundo sabe que eu peguei a Covid. Momento difícil, mesmo naquele momento difícil, Jesus. A minha carne está doidinha para murmurar. A minha carne está. Mas você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Relacionamento. O reino do céu. Viu? Para a glória de Deus Pai. Então precisamos ter a postura existencial mais justa para entender a lógica do reino. Uma criança não raciocina, né, com a lógica predatória dos adultos. Não. É ingênuo. Tá? Nós temos que nos alegrar com a bênção do outro. Nós temos que ficar felizes. Tá? Nós temos... igreja. Quando surgir um problema, não tente resolver da sua maneira, do seu achismo, do seu temperamento, da sua forma, como você estava lá no mundo. De já meter a boca. Não. Surgiu um problema desse? Levantaram uma calúnia? Qualquer coisa aconteceu?
Aconteceu um problema na escola com o seu filho? Qualquer coisa. Vai para o joelho. Antes de você tentar resolver, vai para o joelho. Jesus, está acontecendo isso. Que tirocínio que eu preciso tomar? O que eu devo fazer? Porque pela minha competência eu vou fazer assim, e não sei se vai dar certo. Mas, Senhor amado, eu imploro por misericórdia, por compaixão. Está acontecendo isso, afetou esta área ou afetou aquela área. Dá detalhes, converse com o teu Criador. E eu tenho plena convicção, senão eu paro de ensinar aqui. Eu vou dizer que a Bíblia está mentindo. Eu tenho plena convicção. Ao sair daquela oração, você terá um tirocínio. Porque você convidou o Eterno, o Supremo. Viu? Não? Então não queira, não queira, tá? Com a sua lógica, na sua lógica, o que é igreja? Isso. Não queira, sua lógica de adulto. Por favor, se você nasceu de novo, se você é um crente, não use essa lógica sua, que você está acostumado, você vai dar com um burro na água. Use a lógica do céu. Dá certo. Ei, a tua carne não vai querer. A tua carne quer resolver do teu jeito, aquela coisa. A minha esposa diz que eu demoro muito a resolver os problemas. Se fosse eu, já tinha chamado a pessoa, sentado, conversado. Não é assim. Estou orando. Não é no meu tempo. Se for assunto de igreja, é no tempo dele. Ele é o dono da igreja. Ele que morreu no Calvário. Eu estou orando. Você demora muito. Não demoro muito. A lógica terrena é assim, mas a lógica do céu é diferente. Aleluia. E toda vez que eu coloquei a lógica do céu, não deu errado. A lógica humana, não tem que fazer isso, blá, 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 não. Obrigado, Jesus. As crianças são mais dispostas do que os outros a deixar-se surpreender, a escutar e a confiar. O reino do céu que você vive, ele foi inaugurado lá na cruz do Calvário. Esta é a lógica do reino. Se você usar a tua lógica, pode até dar certo, mas terá muita dificuldade. Use a lógica dos céus para qualquer coisa. As crianças são mais dispostas do que as outras a deixar-se surpreender, a escutar e a confiar. A simplicidade que possui as torna capazes de escolher o essencial. Deus quer que sejamos como as crianças, pois aos que são semelhantes a ela pertence o reino do céu. Quais são as características? Volta lá, nós vamos trabalhar, vamos citar uma por uma das características, todas que eu coloquei. Volta, por favor. Passou, volta agora, foi muito. Isso. A primeira característica, igreja? Dependência. A segunda característica? A terceira característica? Isso é maravilhoso. Igreja, que amor é esse? Na língua grega existe 4 tipos de amor. 4 tipos de amor. Strong, Stellum, Stellum, Philo, Eros e Ágape. 4 tipos de amor. Este amor aí, um amor infantil, é quase igual ao amor ágape. Não tem maldade. Você sabia que o amor de uma criança se compara com o amor de Deus? Não há maldade. Por isso que nós somos semelhante à imagem dele. Porque na nossa infância, o nosso amor era igual dele. Tá?
Aí quando crescemos, viramos só Deus para dar graça. Tá? Só Deus para dar graça. Paramos de confiar. Então, amor. Outro o que, igreja? Sinceridade. Tá? Outra coisa maravilhosa. Inocência. Deus relacionava com Adão e Eva através do que, igreja? Lá no Éden. A inocência. Quem falou que você está nu? Inocência. Todas essas características, né, nós perdemos. Outra igreja. Persistência. Outra igreja. Confiança. Outra igreja. Utilize uma dessas características. Toma posse, você está levando o paper aí. Poxa, eu quero colocar isso em minha vida. O estudo foi simples, foi rápido. Né? É a primeira vez que eu vou acabar antes do tempo. Tá? Mas com tanta simplicidade que foi bem prático. Coloca isso. Deus chamou nós aqui para podermos ouvir hoje. Tá? Acho que ontem tinha mais gente do que hoje na oração. Né, pastor Élia, tá aí? Não tinha mesmo, pastor Élia? Tinha mais gente. Foi contado aí, não sei quantas pessoas, mas tinha mais. Tá? Mas hoje Deus escolheu eu e você para ouvir esse estudo simples. Falando das características da criança. Por favor, coloque em prática. Vai ser de bom proveito para a tua vida. Viu? Louvado seja o nome do Senhor.